pessoal, estamos aqui hoje inaugurando nosso programa, o podcast Na Prática, mas sem lero-lero. Esse programa, né, a gente vem trazendo ele com uma pegada diferente dos normais. A gente quer se basear muito nas experiências, dos fatos reais, nos fatos acontecidos e sem muita informação. Então, para isso, hoje nós trouxemos aqui a Mirela Ribeiro, minha amiga, ela que é gestora de recursos humanos, formada na Faculdade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Ela é gestora também formada na gestora em comércio e marketing da IES, na Espanha, a internacional, dona Mirela, hein? Ela é coach integral do sistema Febricis, é isso mesmo, Mirela? Febracis, tá bom, Febracis. Palestrante motivadora, analista de perfil comportamental, uma headhunter e ainda a cofundadora da Gestor e CEO da IAJob. Mirela, bem-vindo ao nosso primeiro podcast. O primeiro podcast a gente fica um pouco nervoso, é normal, mas a gente vai melhorando com o passar do tempo, tá bom? Veja bem, Mirela, hoje nós vamos falar aqui então de pessoas e comportamentos em empresas, correto? Tá preparada? Rapaz, com você eu nunca vou ter preparado, né? Mas pode mandar, vai que a gente vai chegar lá então. Mirela, olha só. Primeiro eu queria que você pudesse falar um pouquinho do seu CPF e do seu CNPJ. Fala um pouquinho quem é a Mirela, o que ela faz pra gente aí, resumidamente, pra gente poder conhecer um pouco melhor, falar um pouco de você. Beleza. Antes de tudo, eu quero agradecer, para mim é uma honra poder estar inaugurando isso daqui. E se eu tô preparada, Jefinho, já nasci pronta. Então, independente de qualquer coisa, eu acho que tudo tem o seu momento e eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje. O meu CPF envolve muito mais do que esse currículo aí. Se você está achando que esse currículo está extenso, eu tenho uma riqueza muito grande. Eu sou mãe da Júlia, de 5 anos, e do Guto, de 3 anos. E, para mim, eu me descobri na maternidade, né? Eu não me imaginava mãe, então, assim, eu sou completamente apaixonada pelos meus filhos. E o pessoal? E o coração? Como é que tá? Tem o pessoalzinho gostando? Como é que tá? Não, solteira. Solteira. Não, estou solteira. Estou na pista. Estou solteira. E nasci aqui em Ares, mas eu fui criada na Bahia, então eu costumo brincar que no meu sangue corre um misto de Dendê com queijo capixaba, né? E sou apaixonada por resultados. Então, o que me trouxe até aqui foi o resultado de tudo que eu tenho vivido nesses 15 anos de empresa, né? Nesses 15 anos lidando com pessoas, lidando com gente e vendo as coisas acontecendo. Sim. E tudo é mutável, né? Então, as coisas mudam todos os dias. E aí, você falando de pessoas e comportamentos, falando de CPF, CNPJ, a Mirela, CNPJ, ela se transforma no CPF. Ela é completamente diferente, porque no meu CNPJ eu sou extremamente dominante, né? Uma CEO. Agora, no meu CPF, gente, eu deito e rolo com os meus filhos no chão. Então, é completamente diferente, mas não deixa de ser a mesma pessoa. A gente precisa separar um pouco essas coisas do profissional e pessoal. A essência não muda, né? Mas a gente acaba, em alguns momentos, tendo que separar profissionalmente de família, mas a essência dela tá lá firme e forte, da Mirela Ribeiro. Mirela, 32 anos, tão desimpedida, né? Eu vi que você fez uma graduação na Espanha. Fala um pouquinho pra gente como é que foi isso pra você lá. Cara, foi bem inusitado, porque eu fui pra lá, eu tinha 16 anos. 16 anos eu tinha quando eu fui. Terminei meu ensino médio e eu passei na UVV. Minha mãe não deixou eu morar lá. Eu ia fazer relações internacionais. Ela falou, não, você tá muito nova pra morar sozinha, você vai morar com seu pai. Eu falei, gente, mas você não quer deixar eu morar aqui em Vila Velha, quer deixar eu morar lá em Barcelona. Não, você vai morar lá com seu pai. Meu irmão já estava lá, meu irmão foi para jogar bola, e aí eu fui. Nem sabia o que eu ia fazer lá. Fui. Cheguei lá sabendo falar olá, que tal? Não sabia falar mais nada. Lembrei das minhas aulas na sexta série, os dias da semana. Era a única coisa que eu sabia. E lá em Barcelona, não fala só o espanhol, né? Na verdade, não se fala o castelhano, fala o catalão. Então, é outra língua. Daí, eu passei 1 ano estudando catalão, tive que fazer 3 níveis avançados para que eu entrasse na escola. Só que, para minha surpresa, quando eu entrei na faculdade, no primeiro dia eu entendi completamente nada, fiquei muito perdida, mas aí eu fui conseguindo me adaptar, e aí fiz a minha graduação lá em Gestão e Comércio e Marketing, né? E tive meu primeiro contato com o mundo, o mercado de trabalho fora
daqui. Aqui eu já trabalho desde os meus 11 anos de idade, mas nunca passei por situações dentro de empresas fora do Brasil, né? Então, foi a primeira vez lá. E foi uma experiência incrível. Eu comecei trabalhando lá como babá, para poder custear, né, os meus estudos e a minha estadia. Depois, nas férias de verão, eu trabalhava trabalhava vendendo roupa em feira, trabalhava limpando casa, fazia várias coisas. Mas eu tinha que trabalhar também na área de gestão de comércio e marketing, então eu fazia estágio pela faculdade, eu estagiava numa rádio. E lá na rádio eu estagiava no setor comercial da rádio. Então eu fiquei o tempo que eu estava lá, acho que com 6 meses de curso eu já comecei a estagiar. E aí ela quis me contratar, então eu fiquei trabalhando com ela lá no setor comercial. O tempo que eu fiquei na Espanha, eu fiquei lá também. Então, desde cedo, comercial na veia. Na veia. Eu amo, tá? Amo vender. Amo. Eu falo que todos nós somos vendedores, né? A gente respira vendas. E eu sou apaixonada. Eu falo que se eu não seguisse a área do RH, com certeza eu ia ser comercial. Mas eu já sou um comercial. Você vende o tempo todo, né? O tempo. Te vende produtos e vende serviço. Né? Exatamente. A gente vende imagem, né? Com certeza. Vamos se aprofundar um pouquinho mais agora, então, falando um pouco de pessoas, de comportamentos. Você, como uma estudiosa e uma excelente profissional, nós temos aqui as gerações, né? As Baby Boomers, geração X, Y, Z, milênio, né? E hoje a gente percebe que nas empresas nós temos essas pessoas engajadas, né, na sua rotina normal do dia a dia. E aí, como que é hoje? Como que você tem visto essa adaptação dos mais jovens aos mais maduros, aos mais idosos, dentro das empresas, das estações de trabalho? Como que tem sido isso? Porque a gente percebe que são comportamentos muito distantes. Eu posso falar por mim, que sou de 81, dedurei a idade, tá? Não tem problema não. Que nós somos gerações, me enquadro aqui na geração X, e a gente percebe uma transição de ter crescido com pouco telefone, pouco tecnologia, e uma geração adaptativa, porque passou o fato de não ter e o fato hoje de ter e ter que se adaptar ao novo. Então eu fico pensando como que as empresas hoje, que é um ser orgânico, conseguir fazer essa administração de personalidades. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É uma verdadeira dança das cadeiras, o mercado de trabalho em relação à idade, tá? É bem complexo isso, porque eu tenho clientes, por exemplo, que eles preferem contratar pessoas da geração Baby Boomers, né? Que lá de 61 eles preferem. Ou a geração X, lá de 65. Por quê? Porque são pessoas mais maduras e que não vão se aventurar no mercado de trabalho. Eu já tenho clientes que querem a galera aqui da geração Y, da geração Z, porque são pessoas que têm mais o perfil da empresa deles. Agora eu tenho clientes que têm todos os perfis num lugar só. Cara, administrar isso não é fácil, mas eu imagino assim, e eu gosto de pensar da seguinte forma, valor que muda tudo. Então, perfis, né, eu costumo brincar que perfil é tudo igual. Então, todo dominante é igual, todo influente é igual, todo estável é igual, todo conforme é igual. Mas o que de fato faz as pessoas serem diferentes são os valores. Então, o que move são os valores. E aí, se você tem uma empresa, pode ter todas essas gerações juntas, mas com os mesmos valores, a essência, ela vai guiar a gente no mesmo caminho. Só que falar assim parece muito fácil, né? Muito simples, mas na prática é bem diferente. Hoje a gente está falando de uma geração extremamente imediatista que quer viver qualidade de vida. E nós, você e eu, nós somos criados no ritmo de que a gente precisa trabalhar, porque a gente tem que ter as nossas coisas. Você falou aí de telefone, né? Dessas coisas assim. Eu lembro que o meu primeiro celular, eu acho que eu tive com 12 ou 13 anos. A minha filha de 5 me pediu um celular. Eu falei, também. Caraca, quando eu tinha 5 anos, eu nem lembro o que eu fazia quando eu tinha 5 anos. Eu brincava de boneca, brincava na rua, brincava de lama, sei lá. Todo dia o Álvaro perde no celular também. Gente, eu falei assim, olha minha filha, vamos brincar de outras coisas, um celular. Ai, mamãe, meu sonho é ter um celular. Eu falei, meu sonho? Eu falei, caraca, como que as coisas estão mudadas e parece... E é isso que você falou, parece que cada vez mais a gente vai se vendo obrigada a se encaixar nisso daí. E eu falo assim, parece que eu tô sendo pressionada. Você imagina um empresário sendo pressionado a ter as melhores máquinas, a ter os melhores equipamentos, porque essa nova geração pede isso. Uma coisa meio louca, né?
Só que você precisa ter muito bem estruturada a essência da sua empresa, os valores, porque não tem geração que passe isso. Então, tem algumas empresas que se adaptam a essa geração. Eu prefiro pensar que tem que ser uma troca mútua. A gente se adapta à geração e a geração se adapta a gente. Ou seja, a empresa se adapta à geração e a geração se adapta à empresa também. Uma via de mão dupla, uma troca. Porque nós temos muito que aprender uns com os outros, né? Eu tenho muito que aprender com a geração que antecede, a geração que vem depois. E quando a gente entende isso, fica tudo muito mais fácil. Você acredita que, né, às vezes, vou citar um exemplo aqui do Neymar, um jogador que é um atacante da seleção brasileira, e ele joga de atacante, né? E eu percebo em algumas empresas, em alguns cases que eu tenho lido e visto, que às vezes a pessoa ela é muito boa, mas está na posição errada. Então, eu creio que isso também possa ser um fator de que, às vezes, faça gerar esses conflitos. Porque a pessoa tem uma vocação, ele está em outra área. O que você acha disso? Faz sentido? Perfeito, total. O fato dela não estar encaixada. Se botar o Neymar de zagueiro, não vai funcionar. Não tem como. Na verdade, ele vai ficar perdido. Vai ficar perdido. Ele vai saber o que fazer. Justamente. Às vezes, você traz uma pessoa de uma geração, sei lá, da geração que a gente tá falando era qual? Baby Boomers, né? Você traz Baby Boomers e você bota ela pra fazer algo que não tem absolutamente nada a ver com o perfil dela. Cara, desculpa a expressão, você vai cagar com o perfil dela, você vai acabar com o perfil da pessoa e aí a pessoa ainda vai ficar insatisfeita, não vai trazer resultados. E aí você vai falar assim, putz, cara, nada a ver, o que essa pessoa tá fazendo? Não se encaixa. Não, na verdade, foi você que não soube adaptar ela a melhor vaga, você não soube aproveitar o perfil dela da melhor forma. Sim. E hoje, né? Isso aí, extrair o melhor. E hoje, cara, é muito fácil de você extrair o melhor. Primeiro, já vou me vender, né? Claro. Gestor, né? Quando você colocou aqui análise de perfil comportamental, eu sou completamente apaixonada por perfis comportamentais. Você sempre vai me ver falar isso. Faz 12 anos que eu respiro isso, que eu amo. Amo de paixão e todas as vezes que eu falo, meus olhos brilham. Por quê? Porque é muito certeiro. É muito certeiro. Eu estudo isso todos os dias. Todos os dias eu vejo uma live, eu vejo uma reportagem, todos os dias. Eu tenho necessidade de estudar. E, paralelo a isso, eu fiz especialização em linguagem corporal, análise corporal, linguagem silenciosa e outras coisas para poder entender o ser humano. Mas não que eu queira, se eu pudesse, eu teria uma bola de cristal, mas não que eu queira ficar adivinhando essas coisas, mas para poder não errar. Ou errar menos. Claro, a gente não vai ser perfeito nunca. Mas quando se fala de contratação, de mercado de trabalho, de perfis, de pessoas, o máximo que você puder entender aquele ser humano vai ser o pulo do gato. Joia. Agora eu vou fazer uma perguntinha aqui que pega no seu baú aí, vamos recapitulando aí. Qual foi a pior tragédia, a pior entrevista que você já viu de um candidato? Ao que o cara, assim, fez cagada do início ao fim. Ai, foram tantos. Mas lembra dele, qual foi a pior? Caraca. Olha, assim, a pior eu não consigo lembrar. Mas a mais cômica ou a mais... De cômico já teve vários. Eu falei que eu vou escrever um livro de as pérolas do processo de recrutamento e seleção. A gente passa cada uma todos os dias, mas assim, deixa eu tentar lembrar sem dizer o nome dos santos, né? Lembrar um milagre sem dizer o nome dos santos. Vamos lá. Cara, já teve entrevista que a pessoa... vou colocar aqui o mais recente, no digital. Pelo amor de Deus. São coisas assim que a gente presencia, que a gente tem que fingir que não tá vendo. A pessoa, e não é meme, tá? A gente tava lá entrevistando no online e tava lá sentada, a gente sempre manda um card antes, explicando, para se preparar, né? Leve sua garrafa de água, vá ao banheiro antes, esteja no ambiente tranquilo, né? Sem muita interrupção do bem-estar. Aí, no meio da entrevista, a gente tava fazendo, não me lembro qual era a vaga, o rapaz teve que levantar, tava algum barulho ao fundo. E aí toda hora ele saía. Aí eu até falei assim, você tá atrapalhando, né? Você quer que a gente fale depois? Não, tá tudo certo. Só que nisso, a gente não via o que ele tava fazendo. Quando o cara levantou, o cara tava de cueca, mano. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí o homem levantou e ficou em pé. Aí ficou extremamente posicionado na câmera. Eu olhei para um lado, olhei pro outro, eu falei assim, gente... Aí eu fechei a câmera, só que eu fechei a minha câmera, eu não fechei a dele. Eu falei, e agora? O que eu faço? Aí daqui a pouco ele, fulano, que não sei o que lá, eu tô aqui na entrevista. Aí quando ele se deu conta que ele tava na entrevista, que ele desceu, aí eu, então, vamos encerrar por aqui, né? E eu não consegui olhar eles nos olhos dele.
Mirella, me desculpa. Eu falei, não, tá tudo certo, acontece, é normal essas coisas acontecerem. Mas e pelo menos tinha o volume? Como é que era? Ai, Jeff, pelo amor de Deus, eu sei lá, não lembro, não. Olha, eu fiquei tão constrangida. Você não olhava a cueca e tal? Aqui, e o cara não era bom, né? Se fosse bom ainda, eu falava assim, não, Era é comigo, menos aí. Aham, sei. Aham, sei. Sei lá, mano, não lembro disso não. Mas ele, tecnicamente falando, não era bom. E como que eu vou rejeitar um cara desse depois de ter acontecido tudo aquilo? Aí eu falei, pronto, o homem vai achar que foi porque ele ficou de cueca na frente da câmera. Eu falei, e agora eu faço o quê? Aí eu falei assim, olha, o cliente optou por um outro perfil e que de fato foi. Eu falei, mas preocupa não, na próxima a gente coloca você no processo. Na próxima esteja pelado, né? Aí mais pelo menos Misericórdia. eliminado do programa. Juliana, boa essa daí, tá vendo? São os casos que a gente vai passar. Não, e se eu contar, as pessoas acham que eu tô mentindo. Não, tem E tem muita coisa mesmo. Sabe o que aconteceu? Teve uma vez um processo, isso aí foi a gente, né? Um processo de recrutamento e seleção numa certa empresa, que uma vez por ano eles faziam um número muito alto de contratações. Era, sei lá, 300, 400 contratações de uma vez só. Então, a gente tinha um time de 4 pessoas e que a gente intensificava as entrevistas e ligações. Aí, a gente começa 7 horas da manhã, 6, 6 e meia. A gente sempre começa mais cedo do que a empresa, né? Então, a gente chega às 6 e meia, 6 e vai até 11 horas da noite. E aí, liga para a pessoa, liga para um, liga para outro. Passou das 6, você começa a ligar, as mulheres já começam a desconfiar. O que você tá ligando pro meu marido? Uma hora, não, é para uma entrevista de emprego, é para ele vir aqui na empresa amanhã e tal, pai, bota. Aí a gente foi 6, 7, 8, 9, 10, 11 horas da noite, foi a última que a gente teve. Aí tava cada um numa sala, daqui a pouco eu ouço de lá, uma no telefone. Não, então tá bom, fulano, amanhã, 8 horas da manhã, você chega aqui pra entrevista, tá? Vem com Deus, um beijo, viu? Aí eu falei, você mandou um beijo? Ah, meu Deus, eu mandei um beijo, vambora. Vambora, acabou, porque já não dá mais. Eu falei assim, gente, a gente tá tão cansada, a gente tava mandando beijo pra candidato. E aí, quando a gente vê, a gente já tá íntimo. E aí, quando eles chegam lá no outro dia, tipo, pô, ela mandou um beijo. Não, já tava cheio de vaga que tava vencida, né? A vaga já é minha. A vaga já é Eu falei, sua, ai, já. meu Deus, que loucura. Mas é o nível do cansaço que deixa a gente dessa forma. Vamos para mais uma aqui, então, porque a lista tá cheia aqui, hein? E qual foi a demissão mais rápida que você presenciou? Que você passou no processo seletivo e aí, se foi dias, minutos, horas, como é que foi? Você sabe alguma assim? Diga para nós. Já no mesmo dia. É? Da pessoa ser admitida no mesmo dia, admitida às 7, meio-dia ela já tá fora. Por quê? Porque arrumou confusão de sempre. Mas já tão rápido. Ai, meu Deus, olha, o ser humano é uma coisa assim, E aí, indescritível. Pedro, ficou como com você? Quando chegou de manhã, mandou logo meio. Então, nesse caso, foi nessa mesma empresa de muitas contratações. Sim. A gente fica, assim, à mercê de alguns perfis, chamados perfis de indicação. É duvidoso? Esse mesmo? Indicação. Alguém indicou. Aí indicou, aí infelizmente a gente tá lá fazendo o processo e a gente diz, olha, esse daqui, ao meu ver, ao meu parecer, não passa. Você quer mesmo assim? Os clientes querem para fazer o quê? A empresa é dele. O rapaz entrou às 7, todo pomposo, né? Porque foi indicação do gerente. Pá. A vaga já é minha. Claro. Chegou lá, se Chegou achando meio-dia, e tal. Ele arrumou uma treta lá dentro, na boleia mesmo do Como caminho. diz o Romário, chegou no ônibus, já quer sentar na janelinha já, né? Exatamente. Aí eles pegaram esse celular na poeira. Era tudo o que o RH tava querendo pra mandar ele embora. Foi por justa causa naquele mesmo. Nossa, É, caramba, porque foi uma coisa muito feia. E pra mim foi extremamente necessário. Eu apoiei. Agora uma perguntinha básica aqui, uma perguntinha meia... Você sabe que eu tenho medo dessas perguntinhas básicas, né? Tranquilo. É. Não é sério. Essa daqui não é capciosa, não. Vem as perguntinhas. Não, essa aqui é tranquilo. O que não fazer e falar em uma entrevista de trabalho? Mal da empresa que você trabalhou. Você tem... Assim, eu sou taxativa, sabe, Jefinho? Você tem N maneiras de dizer o porquê que você saiu daquela empresa. E por mais que tenha sido péssimo, sabe? A empresa tenha falhado muito com você... Sempre vai ter alguma coisa de bom para você aproveitar. Eu falo porque eu também já passei por empresas onde eu não fui feliz, onde eu realmente tive meus porquês, né? Mas eu não falo mal de lá, sabe? Eu falo, pego a parte boa. Você sempre tem que olhar o copo meio cheio. É clichê. Mas é muito feio você ir lá e falar mal da empresa onde um dia você trabalhou e você expor as pessoas, expor situações que expõe outras pessoas. Isso aí, cara,
É nota 0 mesmo. Já é um fator de eliminação para você. Ah, pra mim é. Já vai pro paredão, já. Talvez para outras pessoas nem tanto, agora pra mim é. Fator de eliminação total. Você imagina, você tá falando mal da empresa que ela saiu, ela pode estar falando... Ah, isso é fato. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, né? Então, se ele veio pra mim e falou do outro, eu vou saber muito mais dele do que do outro. Verdade, verdade. Ó, essa kombucha aqui, ó, kombucha Linhares, excelente produto, tá? Produzido aqui em Linhares. Eu acredito que, ó, já é um sucesso. Em breve, muitas novidades, tá? Mirela, prova aí, se você aprovar... Tem que passar por debaixo da mesa? Não. Pode... Já Ó, vai dar certo. vou botar aqui, ó, kombucha Linhares, produtaço. Meu amigo Francisco Garato. Bom mesmo, hein? Ela é probiótica, tá? Tem as suas funções, regula as suas funções intestinais. Muito boa. Efeito Butalax. Rapidinho, tomou, não passou. Mirela, falta emprego? Eu acho que falta gente. Não falta emprego. Tá sobrando vaca, tá faltando gente. E por que você acha que tem faltado? Olha, são diversas as vertentes. Primeiro, nós estamos falando de um momento no país onde as pessoas, elas estão conseguindo, por ter muita vaga, elas estão podendo escolher onde trabalhar. Só que isso é regional, tá, Jefinho? Existem lugares, capitais, que já é comum você escolher, mas o perfil dos candidatos de lá são candidatos mais... Como que eu te explico? Eles já estão mais por dentro disso, dessa gama de vagas, então eles já estão mais acostumados a isso, né? Por exemplo, uma São Paulo da vida tem inúmeras vagas, e o candidato já sabe que tem inúmeras vagas, mas ele não fica barganhando, que é o que acontece hoje, principalmente no interior. No interior, vamos citar aqui Linhares, que é de onde a gente está falando aqui, Linhares, no Espírito Santo, né, tem uma pujança de vagas muito maior. Você acredita que os programas de benefício do governo, eles são um fator também que faz, de repente, diminuir essa procura por emprego? Total. Total, não tenho dúvidas. A ideia de dar o peixe, dar a vaga, não, já que você dá o peixe, o cara não quer pescar. Assim, às vezes as pessoas acham que é utopia, mas a grande maioria das vezes. E eu vou falar assim, de verdade mesmo. Se você tá me dando algo que me sustenta, por que eu tenho que ir atrás de mais? Se eu me contento com aquela vida e com aquele ganho? Não tem porquê. Agora, se eu trabalho e eu, de fato, preciso de mais para acrescentar na minha renda, aí é outros 500. Aí eu concordo, porque eu também conheço muitas pessoas que têm os benefícios, né, alguns benefícios a mais para poder ajudar na renda, mas que trabalham. Mas eu conheço também pessoas que têm várias pessoas dentro de casa que recebem benefícios e que não têm necessidade de trabalhar. Então, vai lá, trabalha uma vez por semana, volta, 2 vezes por semana, volta. E aí, vira aquela zona no mercado de trabalho. Então, por isso que eu falei que eu me cerco de todos os lados para não errar. Que aí a gente vai... E assim, eu procuro ser muito sincera com o candidato, sabe? Putz, cara, você acorda para fazer hora com a cara do outro? Não. Você acorda para poder viver o seu dia de forma tranquila, né? Então, se você acordou hoje para vir para entrevista, fazer hora com a minha cara, melhor você nem vir. E aí, na grande maioria das vezes, as nossas entrevistas, elas são um bate-papo bem informal e as pessoas ficam muito à vontade. Ontem mesmo, eu entrevistei uma moça lá de São Mateus. E ela tá querendo ir para Rondônia, porque os pais estão doentes e tal. Só que ela foi muito educada comigo. E ela foi até o final da entrevista, e ela foi conversando. Aí eu cheguei no final e falei bem assim, de 0 a 10, o quanto que seu coração já tá em Rondônia? Aí ela começou a rir. Aí ela falou assim, 10. Aí eu falei assim, então vai. Eu falei, não perde tempo não, vai, porque é sua família. E eu acho que você tem que ir mesmo. Aí ela falou assim, eu cheguei a me arrepiar, ela falou assim, ninguém nunca falou isso comigo. Aí eu falei assim, antes de ser entrevistadora, eu sei o que é morar longe da minha família. Eu sei o que é estar longe da minha mãe, eu sei o que é estar longe do meu pai. Hoje eu moro longe do meu pai, moro perto da minha mãe, mas eu morei longe da minha mãe durante muito tempo. E eu sei a distância e a dor que isso causa. E eu falei pra ela, você já tá há 15 anos fora. Falei, volta, não tem dinheiro que pague isso não. Então, assim, são N situações. E programas do governo ajudam sim as pessoas não criarem raízes em oportunidades de emprego. Mas o fato de estar sobrando vaga e faltando gente é porque, como as pessoas estão tendo a oportunidade de escolher,
e é uma coisa muito boa também, elas estão se aperfeiçoando mais. E isso, cara, eu acho fantástico. Muita gente que achava que estudar era balela, hoje elas estão focando em se especializar. Não digo nem de fazer novas faculdades, mas de cursos que tragam essa especialização. Então, elas estão focadas e procurando algo para focar. Porque essa última geração é uma geração muito, vou falar igual a minha mãe fala, muito da banda voou. Então, se o rio cair para um lado tá bom, se o rio cair para o outro tá ótimo, e tanto faz como tanto fez, e se o mundo acabar em barranco, tá feliz que morreu escurado. Então, isso tá mudando, sabe? E graças a Deus que isso tá mudando. Eles estão procurando se especializar mais. E aí, eu te digo, sabe, Jefinho, não é a galera que vai pegar no cabo da enxada. É a galera que vai se especializar para que o cabo da enxada faça sozinho, sabe? Então, eu vejo muitos meninos de 23 anos ganhando já seus 16 mil, 20 mil trabalhando em casa com desenvolvimento de softwares e N outras coisas, sabe? Então, isso é muito bacana. A gente tá, apesar dessa geração que tá vindo um pouco alienada, mas a gente, em contrapartida, tem também pessoas dessa geração que estão vindo de forma mais focada, né? Pensando no futuro. Porque eles não querem trabalhar muito, quer trabalhar pouco e ganhar muito. E eu acho que eles não estão errados. Agora, já que você tocou num ponto interessante do trabalhar muito, isso é a próxima pergunta que a gente está elaborando aqui, né? Que a gente preparou aqui, nossa equipe aqui, a galera que está por trás aqui, justamente sobre isso. São duas perguntas que eu vou fazer para você. Existe uma correlação entre aceitar mais pressão e ganho salarial? Eu acredito, tá? Eu acredito que quanto mais pressão você recebe, maior a sua possibilidade de ganho, correto? É uma linha de raciocínio minha. E a segunda é o seguinte, já que quando você aumenta muito a sua pressão, existe uma doença chamada de burnout, né? Que faz com que as pessoas comecem a elevar esse nível de estresse, esse nível de perder o desejo de trabalhar. Como que você encara hoje o burnout nas empresas? Como é que está esse índice de pessoas doentes por excesso de trabalho, por excesso de pressão? Porque a pessoa coloca lá o dinheiro, pressão, mas chega um certo momento que o dinheiro já não é mais importante, ele perde essa vontade. Perde Fala um o pouquinho brilho, pra né? gente sobre isso daí. Olha só, eu divido muito a minha opinião, tá? A vida inteira eu pensei que pressão era a chave e a solução de tudo. Então, quanto mais pressão, mais eu vou poder extrair. E eu sempre fui essa pessoa, né? Pode vir quente que eu tô fervendo, joga nos meus peitos, não me negou, e eu tô aí, meu negócio é resultado, não importa como. Só que, quando eu tive filhos, eu fui parada, né? Eu fui parada. E pra você ter uma ideia, esse aqui é meu terceiro turno. Eu tô no meu horário do terceiro turno, que é o quê? Ser mãe. Então, eu fui obrigada a parar. Eu paro sempre num certo horário, que é quando eu pego as crianças na escola e acabou. Eu não resolvo nada de trabalho desse horário. Os meninos estão aqui de prova. Depois passou desse horário, eu não falo de trabalho. Mas não é porque eu não quero, porque... tem gente que fala que é feio admitir, mas eu sempre adorei ser workaholic, viciada em trabalho. Eu amava. Eu amo meu trabalho. Então, assim, tudo que envolve o meu trabalho não importa. Eu tenho prazer em fazer o meu trabalho. Se eu tivesse que pegar o meu computador de madrugada para fazer, bicho... fazia rindo. Eu ia para outro dia. Sabe aquele dia que você curte o rock a noite toda, depois você vai trabalhar super feliz? Sim. Era eu trabalhando a madrugada toda e eu ia no outro dia feliz também. Só que quando você tem filhos, você é obrigada a parar, principalmente eu que sou mãe solo. E aí, quando eu me vi tendo que ser mãe no terceiro turno, deu um choque, porque eu comecei a me sentir incompetente. Que eu falei assim, caraca, eu sou inútil, eu não dou conta das coisas. E tá tudo bem se não dar conta de tudo, até porque quem tem que dar conta de tudo é Deus, né? E eu não sou o soberano todo-poderoso. Eu faço o que eu posso. Nesse meio tempo, Jeff, o que acontece? Tem gente que acha que pode muito mais do que o corpo. E o corpo, ele dá sinais. Você é um cara que corre, não sou eu, né? Que eu não sou nada fitness. Mas você sabe muito bem, o corpo vai dando sinais. Então, o nosso estômago é o segundo cérebro. E se o seu estômago começou, né, com aquelas pontadinhas, uma gastrite, e daqui a pouco começa com uma dorzinha aqui, outra ali, aí vai progredindo, né, vai para uma úlcera.
Aí daqui a pouco vem, irradia, né? Dores musculares, espasmos. Exatamente. Se o corpo tá falando, é porque a boca não fala. Então, aquilo que a boca cala, o corpo fala. E vem esse síndrome de burnout, sei lá como é que fala. Que é o cansaço, é a fadiga. E vai levando a uma depressão. E você tem percebido esse aumento nas empresas? Sim, total. E eu te digo mais. Esse aumento vem da geração mais antiga. Por quê? A geração mais antiga sempre deu tudo, né? É tudo ou nada. Nós somos ensinados assim, né? Você precisa dar o seu melhor, o seu melhor. Deu 10, é isso aí, tem que manter o 10, não fez mais sua obrigação e tal. Eu sempre repeti pra mim, eu não nasci pra ser média. Rapaz, eu lembro na faculdade que eu tirei um 7, eu chorei copiosamente. Aí meu professor me minha cara e riu, falou bem assim, meu Deus, teve gente que tirou 4,9, tá feliz da vida. Eu falei assim, eu não estudo pra tirar 7. Eu estudo pra tirar 10. E eu não aceitava, nunca aceitei ser média. Sempre fui uma aluna 9,10, 9,10. Pra quem? Pra outros. Porque, de fato, pra mim, eu só tinha que passar. Então, nós somos exigidos. Aí, quando chega um certo nível que a gente já deu tudo o que tinha, e agora? Quem tá me exigindo? Me exigindo por quê? Mas por que eu não tô conseguindo? Porque o corpo não aguenta mais. E aí, quando o corpo não está respondendo mais, o nosso cérebro vai começando, né, que é o córtex pré-frontal, você vai mandando, você não consegue mais mandar para ele a dopamina, ocitocina, né, que é a nossa farmácia interna, você vai mandando só cortisol, vai aumentando, aí aumenta os níveis que vem o estresse, a fadiga, o cansaço, a ansiedade. A gente está com uma sociedade que vive muito no futuro, né? Então, assim, ela tá sempre lá no futuro, aí a ansiedade bate a porta e a gente não dorme, é o reloginho das 24 horas, e as pessoas já consideram isso super normal, né? A geração que acorda 5 horas da manhã, tudo 5 horas da manhã, em pé, tá, não sei o quê. Cara, se você não sabe o que você vai fazer 5 horas da manhã, o que você vai fazer? Vai acordar 5 horas da manhã? Você não sabe para onde você quer chegar. Qualquer caminho serve, já dizia lá em Alice no País das Maravilhas. Então, assim, você tem que ter foco. Sim. Porque até para descansar, a gente precisa se planejar. Eu vejo muitas pessoas se aposentando e entrando em depressão. Porque se sentem inúteis, não sabem o que vai fazer na aposentadoria. E aí, faz como? Então, assim, eu sempre falo, Jeff, em todas as empresas que eu passo, não desprezem a terapia. Não desprezem. Vocês precisam ir ao terapeuta, vocês precisam ter um acompanhamento psicológico. Isso não é coisa de outro mundo. Todo mundo é doido mesmo. Eu falei, se o problema é ser doido, todo mundo é. Assuma isso, mas tenha acompanhamento psicológico. Eu também sempre acredito, Mirela, que a gente precisa ter uma fuga, né? Então a gente precisa encontrar. Eu sou adepto à atividade esportiva e eu acho que a gente precisa, para fugir dessa doença que tem aumentado significativamente, são as atividades físicas, de preferência ao ar livre, tá? Bons hábitos. Tem que ter alimentação, atividade física, e não pode achar que isso já é um acompanhamento psicológico, porque isso não é. Isso só é um atributo. Então, tudo faz parte de um conjunto. Eu sempre costumo, eu digo, a gente passa muito tempo junto, né, nas empresas. Então, e você ir para um local que você não está sentindo bem, deve ser traumatizante para a pessoa. Deve ser muito cansativo e chega nesse ponto, a pessoa... Você falou, eu lembrei, sabe o quê? Ontem eu estava conversando com um cliente, e ela falou bem, olha só que interessante, caraca. Ela falou bem assim para mim, eu achei, o esposo dela falou assim, eu achei horrível que fulano escreveu, pediu para sair e escreveu uma carta próprio punho que queria sair. E paralelo a isso, ela escreveu uma carta pedindo perdão porque ela não conseguiria chegar até a mim. Ela foi covarde. Aí eu falei bem assim, caraca, ela foi honrosa a atitude dela. Você imagina o quanto que essa mulher não estava sofrendo? Ela não deve nem ter dormido para escrever essa carta. Na hora, o cara fez assim, ó. Você acha? Eu falei, eu tenho certeza. Eu falei, se essa mulher estava sofrendo dentro da sua empresa. A sua empresa é maravilhosa, tudo que você oferece é muito bom, mas ela não se encaixava mais aqui. Pô, que legal que ela te pediu um perdão ainda, foi ela escreveu, não que ela precisava pedir perdão para você, mas ela ainda gastou o tempo dela, investiu o tempo dela e se despedir de você dessa forma, porque se ela viesse aqui, você iria falar assim, não, ia tentar convencê-la de todas as formas. Então, assim, eu não vejo, sabe, Jeff, como uma coisa muito positiva. Às vezes as pessoas falam assim, tô até igual ontem eu fui dormir 9 horas, não, ontem eu terminei de trabalhar 9 horas da noite. Eu não acho isso saudável. Ontem foi um dia atípico, por quê? Porque eu tive tantas coisas para poder fazer
e tava com os meninos aqui, para, dá café pros meninos, daqui a pouco dá banho nos meninos, volta, termina um serviço, faz outro, porque eu tinha que entregar aquela demanda, né? Que carnaval tá chegando, já daqui a pouco... Mas isso não é saudável. Não é saudável. Então, eu acho que a gente tem as 8 horas para ser muito produtivo nessas 8 horas. Dá tudo. E uma pessoa que é pressão, ela dá tudo nessas 8 horas. Depois, vai pro happy hour tomar kombucha. Bora. Vou tomar uma dose de alguma coisa, né? Vamos lá. Existe uma frase que eu sempre carrego, e qual a sua opinião sobre ela, né? Não é a empresa que te manda embora, e sim você que se demite. Você acredita nisso? Ou é muito forte ou não tem? Eu acredito que não tem o match. Mas, lembra do Tinder? O match. Então, eu acho que quando ocorre o desligamento, é porque, de fato, não rolou a química. O santo não bateu, não deu certo. Tanto de uma parte quanto de outra. E aí, eu acho que a melhor fase é terminar mesmo. Isso é igual um relacionamento. Como é que você vai morar debaixo do mesmo teto de uma pessoa que você tá odiando? Não rola. Se tivesse que... Vou pegar mais uma perguntinha boa aqui. Mais um bate-conta aqui. Essa daqui. E essa daqui é boa, tá? Ai, fala. Essa daqui você vai pensar muito. Quem é mais honesto, o homem ou a mulher? Você tá de sacanagem. Cara, honestidade não tem sexo. Honestidade não tem gênero, não. Porque as pessoas começam que mulher é mais... mulher é mais céu, né? Você sabe que durante muitos anos eu acreditei muito num perfil. Eu falei, cara, esse perfil ele não rouba, não. Não é possível, ele é muito honesto. Até que um dia, dentro de uma empresa, eu vi o cara roubando daquele perfil. Nossa, pra mim foi assim, broxante. Eu falei, putz, cara, eu colocar o seu perfil lá em cima e agora não existe isso. Isso é utopia da minha cabeça. Isso vem de caráter. Tava falando disso ontem. Cara, existe o caráter, o bom caráter e o mau caráter, né? Às vezes você é criado por um pai muito honesto e você acaba se desviando porque você tem um valor econômico muito alto junto com um valor político que é ganhar a qualquer custo. E aí você faz o quê? Passa por cima de tudo e de todos, não importa o que aconteça, e acaba desviando uma coisa ou outra e fica muito rico. Ele é desonesto. Pô, mas ele é filho de fulano é tão honesto. Nada a ver uma coisa com a outra. O pai criou, agora o filho se corrompeu. Ele tem total liberdade de fazer o que ele quiser. Então não tem essa de honestidade homem e mulher. Pra mim isso vem de caráter independente. Show. Agora a perguntinha que essa aqui também acontece bastante dentro das empresas, né? Que é sobre o assédio moral. O que você acha que é preciso ser feito para que possa diminuir isso, os assédios morais? Respeito. Quando as pessoas aprenderem a se respeitar, isso vai acabar. Eu vejo muita essa onda de machismo, feminismo. Cara, eu acho que tem que ter respeito. Respeito do homem para com a mulher e da mulher para com o homem, independente de qualquer coisa. É a base. Isso acaba. As pessoas, elas querem botar valor onde não tem e botar preço onde não tem. Então, quando tiver respeito, essa onda passa. Deixa eu ver aqui. Essas duas perguntinhas para encerrar aqui, nosso bate-papo, que por sinal rendeu bastante, né? Se você tivesse que dar uma dica para alguém para investir, qual a profissão que você acredita que vai ser a profissão do futuro? Tecnologia. Já né? Inclusive, é uma das profissões mais difíceis que tem no mercado para a gente contratar hoje. Eu fiz uma especialização, aí na aula eu falei bem assim, vou falar um negócio para você, tá? De longe é o trem mais difícil que eu já contratei na vida, porque tá ouro no mercado. Tech e agro. São duas profissões que são bem disputadas hoje, mas o tech, ele tá... É a tecnologia, né? A gente abrevia para tech. Ele tá bem à frente, porque o mundo, gente, gira em torno da tecnologia hoje. Tudo gira em torno da tecnologia. Então, assim, se a pessoa gosta de tecnologia, se especializa nisso. Não que você tem que fazer isso porque o mundo é tech, não. Você faz se você quiser, se você tiver vontade. Mas é uma área que ela vai crescer de forma absurda, já está, né? E vai se tornar muito escasso. Já está também, já está bem escasso no mercado. E os profissionais estão valendo ouro. Então, a área de tecnologia, no geral. E qual foi a demissão mais injusta que você já presenciou? Rapaz, você me bota em cada
em cada saia. Não, se fosse para ser normal, seria podcast normal. Ah, meu É para ser Deus. diferente mesmo, entendeu? Ah, cara, a gente tava falando sobre isso hoje lá. Pô, tudo é hoje, falou ontem, você fala tudo toda hora também. Toda hora, bicho. A gente conversa muito. E você trouxe assuntos muito recentes, né? Então, a gente... Algumas horas pesquisando. Eu vi uma moça que a gente trabalhou junto, aí a minha funcionária, a gente trabalhou durante 5 anos numa empresa, e aí passaram várias pessoas por nós lá no RH, né? E aí eu vi essa moça e a gente começou a relembrar de algumas coisas, e ela falou bem assim, Mirela, você lembra da demissão dela, como foi injusta? Aí eu falei bem assim, eu naquela época não tinha o olhar que eu tenho hoje. Ela, assim, foi uma demissão, ela já estava querendo sair, e aí aproveitaram uma situação que aconteceu, o marido dela traiu ela tinha acabado de casar, o marido dela traiu ela, e ela perdeu o pai. Então ela estava nesse processo, assim, de luto por conta do marido e perdeu o pai. Aí, como ela ia ter que ficar alguns dias fora, por conta da morte do pai, aí o empregador foi lá e mandou ela embora. Pra passar o luto em casa. E ele ainda riu e falou isso. Aí na hora a ficha caiu, né? A gente tava falando sobre isso hoje. A falta de empatia, que eu também nunca fui muito empática. Eu passei a ser empática de uns anos pra cá. Hoje, olhando pra trás na situação dessa, eu acho horrível. É algo assim, pra eu mandar uma pessoa embora hoje, Jeff, eu tenho que avaliar muito os pontos todos, entender, sabe, tudo. Até a gente chegar no denominador comum. Agora, eu jamais iria fazer isso aí. Uma perguntinha, então, para encerrar aqui. Você teria alguma coisa que você fez como profissional que você se arrependeu de ter feito, talvez faria hoje diferente? Ai, meu Deus, tem muitas. Mas eu não me esqueço, assim, da minha fase, que eu já fui professora, né? Será que pode falar? Não vou falar de onde eu fui professora. E aí, eu era professora de jovens, né? De adolescentes. E eu falava muita besteira. Eu xingava muito, mas eles me amavam. Até hoje eles falam assim, você já foi a melhor professora que eu já tive. Eu falei, gente, vocês são loucos. Eu só falava besteira na sala de aula. E eu acho que eu era muito agressiva, né? Às vezes eu era muito grosseira com eles, mas, enfim, era a forma que eles gostavam de ser tratados. Não era pai bola, assim. Só que eu já falei coisas. Eu falei para um aluno uma vez. Eu falei uma coisa para ele que marcou a vida dele. E posterior a isso, eu encontrei ele no mercado de trabalho e ele falou que ele nunca me esqueceu, porque a forma como eu falei com ele marcou muito a vida dele e ele tomou ódio de mim. E aí eu fui pedir perdão a ele, falei bem assim, olha, eu não tinha juízo nenhum naquela época, hoje eu já tenho. Então você me perdoe, de fato o que eu falei foi uma besteira, eu não deveria ter falado isso. Aí eu falei bem assim, e eu não tinha por que fazer isso com você, marcando a sua geração dessa forma. Eu falei, então você me perdoa. E aí ele me mandou uma cesta depois, aí a gente acabou ficando de boa. Mas assim, se eu pudesse não falar tanta merda igual eu falava, eu não falaria. Só que assim, eu vou te falar, de tudo, eu tenho muito orgulho de mim. Muito orgulho, porque tudo isso me trouxe até aqui. Eu levei muita porrada para estar onde eu tô. E ainda não tô no lugar onde eu quero estar. Mas, graças a Deus, eu já não sou quem eu era. Porém, todas as minhas experiências, todas as minhas fases, elas foram extremamente importantes para formar a mulher que eu sou hoje. E eu sou muito grata a Deus por tudo isso. Então, se eu passei por isso lá atrás, é porque teve um propósito. Se eu estou passando por isso hoje, é porque tem um propósito para as coisas que virão. Então, eu sou muito grata pelo que aconteceu, pelo que acontece e pelo que virá. Porque é só dessa forma, gratidão. Gratidão atrai as bênçãos e as coisas boas vão acontecer. Galera, então foi isso aí, foi o nosso primeiro programa. Agradeço pela sua presença, tá? A gente fica muito feliz em ter um profissional como você participando aqui do nosso programa. É sem masturbação mental, é um negócio muito na prática. Muito na prática mesmo. Esse é o objetivo aqui, é desconcertar, mas falando coisas que deu certo na vida profissional sua, mas também que no mercado pode somar, né? Para todos que nos assistem. Então, o Na Prática tá aí, está sendo lançado hoje, sem lero-lero, que é esse bate-ponto que a gente está fazendo aqui. E os próximos programas, espero que todo mundo possa aí, daqui a pouco, estar curtindo nosso canal, se inscrevendo no nosso canal. E vai ser sucesso. Já é sucesso. Com certeza. Muito obrigada. Amei. Foi massa. Tamo junto. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Segue a gente aí. Forte abraço.